Olá, pessoal. Boa noite. Me confirmem se tá tudo ok com o meu áudio, está tudo ok com o vídeo. Vamos embarcar em uma aula. Essa live, ela tem a pretensão de ser uma aula para os pais que querem potencializar a compreensão da leitura e interpretação de texto. Então, dá tempo você chamar mais uma mãe, mais um pai, que você sabe que o filho tá tendo aí dificuldade para adquirir o hábito da leitura, ou que de repente é uma criança até que já lê, mas ela ainda não entende muito bem o que leu, que é o que a grande maioria dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, apesar de eu não gostar muito dessa palavra adolescente, mas é como é conhecido, nós temos essa dificuldade, que é ler e entender o que leu. E você também, que é adulto, quantos de nós achamos que sabemos ler e interpretar muito bem o que nós lemos, mas aí de repente a gente se depara com a prova, se depara com um aprofundamento de uma leitura mais interessante, ou um grande clássico, tipo Machado de Assis, ou coisas do tipo. Ou até mesmo poesia, né? Esse aqui é um queridinho aqui das famílias educadoras que eu uso bastante, que é o Ou Isso ou Aquilo, Cecília Meirelles. Então, de repente, você pega uma poesia, aí você começa a perceber que você não entendeu tão bem, ou até mesmo que você não consegue trabalhar na profundidade que você percebe que poderia trabalhar, mas não trabalha. Então, boa noite para todo mundo que tá chegando aí no ao vivo. Essa live, ela só vai ficar salva até o dia 29 de julho. Ou seja, até a próxima segunda. Por quê? Porque no final dessa live, eu vou dar essa aula, vocês peguem o papel e a caneta. Eu vou dar as estratégias pra gente melhorar a leitura e interpretação de texto. Boa noite, pessoal. Tô feliz, tô vendo muita gente aqui, né? Tem Tessa que chegou, Mayara Paula. Que bom, Vladimir. Boa noite, pessoal. Ana Carla. Então, olha como vai ser o nosso horário aqui na nossa aula. Essa live, ela não vai ser longa, vai ser no máximo 1 hora. Eu vou dar aqui estratégias para vocês melhorarem a leitura e interpretação de texto com seus filhos. Vou dar também sugestões de leituras por idade, porque não adianta eu vir aqui e falar de, nossa, vamos ler mais, vamos ler melhor, vamos fazer exercício de interpretação de texto, e aí vocês olham para mim e dizem, sim, mas que tipo de texto, quais os tipos de texto? Então, eu vou dar sugestões de livros por idade, tanto na área de prosa como na área de poesia. E aí, depois eu vou, ao longo da live, eu vou dar mais detalhes, porque, obviamente, em 1 hora eu não consigo falar sobre leitura, escrita, interpretação de texto oral, interpretação de texto escrita. Eu não tenho como falar de exercício para melhorar vocabulário. Eu não tenho como falar de resgatar práticas boas da pedagogia, né? Como o ditado, como fazer um bom ditado em casa usando poesia. Eu não tenho como falar tudo isso em 1 hora. Então, o que é que vai acontecer? Já aviso logo, né? Que no final eu vou falar sobre a oficina que eu vou abrir. Serão 4 encontros. Serão 3 encontros ao vivo para os alunos, em que a gente vai, no encontro 1, falar sobre leitura e interpretação de texto. Eu vou ensinar vocês, mães, como usar minhas técnicas que eu uso nas minhas aulas para melhorar a leitura e interpretação de texto dos meus alunos. Depois eu vou falar como fazer ditados da forma correta, é o 2º encontro. O 3º encontro, a gente vai resgatar algumas práticas com dicionário. Já vou mostrar aqui, né, meu dicionário que eu uso, que eu recomendo, para quem é meu aluno já sabe, né, o Caldas Aulete, que muitas escolas pedem, né, um dicionário, pode ser aí o ROAS, pode ser outros dicionários, mas pedem na lista de materiais e depois não usam pra nada. Fica lá o dicionário. Quem aí tem dicionário em casa, mas o dicionário tá aí, empoeirado na estante? Pode falar aqui sem medo nos comentários. Então, vou falar pra vocês como é que a gente faz pra usar os dicionários, o dicionário em casa, como é que a gente
faz atividades com o dicionário, resgatar essa prática que as escolas não fazem mais, mas eu sempre faço, ensino as mães a fazerem, recomendo que vocês façam com técnicas que vocês vão poder aplicar, inclusive, para vocês. Eu uso o dicionário para mim mesmo e aplico a mesma técnica para os meus alunos. E vai ter um encontro bônus, que é como usar a Bíblia, versículos bíblicos, para melhorar a memória, a interpretação de texto. Então, como a gente pode unir a fé com as aulas em casa. Então, é isso que vai acontecer na minha oficina. E aí vão ser R$47 ou 3 vezes R$16,60. Vai ser tipo super barato. E vai acontecer toda segunda-feira às 8h30. Esse mesmo horário daqui, tá? Mas aí vai ter também, vai ficar gravado pra quem entrar. Então vocês já estão sabendo, né? Vou falar aqui algumas das estratégias que eu vou mostrar mais profundamente lá no curso. Mas já vou trazer algumas aqui na live, tá? Então eu vou aqui trazer algumas mais que o tempo aqui me permitir. E lá no curso, na oficina, eu vou aprofundar, tá bom? Boa noite! Nossa, tem muita gente online. Eu tô feliz de ver vocês por aqui. Alunos meus da catequese, alunos meus, mães dos meus alunos, né? Pois é, uma coisa que Tessia tá falando aqui, ó. Vamos começar falando sobre, então, o dicionário, o vocabulário, como melhorar. Eu vou passar aqui pra vocês, peguem um lápis e o caderno, que eu vou passar algumas atividades pra vocês fazerem com os filhos de vocês, que melhoram bastante o vocabulário. A gente tem visto, eu não sei se vocês percebem aí na casa de vocês, mas cada dia mais mudou aqui o filtro. As crianças, elas têm... Deixa eu ver aqui. Pronto, mudou tudo aqui. Não sei, minha gente. Eu bati em alguma coisa aqui, me botaram sardos aqui. Tem bom que eu já tenho, naturalmente, né? Eu não preciso de mais no filtro. Eu não sei se vocês percebem, mas as crianças, os jovens, eles estão com vocabulário muito restrito. Mas assim, eu vou contar pra vocês algumas coisas que eu vivi faz mais ou menos uns 3 meses que aconteceu, que eu vou contar aqui comigo, tá? Mas deixa eu ler aqui o que vocês estão falando sobre o uso do dicionário em casa. Eu perguntei assim, o dicionário na casa de vocês está pegando poeira? Porque se tiver, vamos aprender aqui rapidinho como começar a tirar o dicionário aí da poeira e começar a usar, tá? Ó, aqui, Tessia tá falando assim, que os filhos dela só querem fazer a pesquisa de palavras online, mas ela manda pra ir pro dicionário. Exatamente. Então, essa é uma primeira estratégia. Ao invés de você trabalhar um texto com seu filho e pedir que ele... Filho, você sabe que palavra é essa? Eu vou pegar aqui uma poesia de Cecília Meirelles, tá? Do Estou Aqui. Vamos lá. O primeiro passo que eu sempre faço é selecionar o texto e aí pedir para o aluno ler em voz alta. Aí já começa uma situação, né? Que muita gente, muitos alunos, inclusive adultos, quando você vai pedindo para a pessoa ler em voz alta, eu não sei se acontece na casa de vocês, mas a criança pula palavras ou come frases inteiras, não respeita pontuação. Isso tudo são problemas de leitura que vão impactar na compreensão e interpretação do texto. Principalmente na poesia, porque quando a criança não sabe o que é uma estrofe, quando a criança não sabe o que é um verso, e você pede para interpretar, por exemplo, o que é que o autor quis dizer no quarto verso da terceira estrofe. A criança não sabe nem se localizar na poesia. Então, a primeira coisa que vocês precisam fazer aí na casa de vocês é treinar leitura em voz alta. A criança precisa ler em voz alta para você. E você precisa ler em voz alta para a criança. A partir disso, a gente vai usar o dicionário. Mas eu tô gostando aqui da interação de vocês. Olha aqui o que vocês estão falando. Aqui em casa, só utilizamos o dicionário online quando não encontramos no dicionário. Perfeito! É Mila F. Santa. Eu não sei o que significa, mas Mila. É justamente o que eu faço com os meus alunos. O uso do dicionário online, inclusive o Caldas Aulete online, ele só é utilizado quando a gente não encontra no dicionário. Que se você tiver a versão estendida, eu não recomendo muito aquela versão do dicionário escolar, justamente porque ele tem menos palavras. Eu tenho os dois, mas é porque eu sou professora, né? Eu tenho alunos que têm as duas versões, mas eu recomendo o tijolão mesmo, sabe?
Porque é bem difícil não ter o verbete aqui. Mas se não tiver, a gente vai pro Caldas Online, o Caldas Aulete Online. E não é nem no Google, gente. Outra estratégia. Não peçam para os filhos de vocês pesquisar, se eles não souberem uma palavra, direto no Google. Tipo, só digitar na barra de pesquisa. Porque vão ter significados, às vezes, errados. Eu já peguei muito erro. Eu já peguei muito erro no Google. Eu já peguei muito erro no ChatGPT. Que eu não sei, né? Se vocês sabem. Talvez os filhos de você, você não saiba usar o ChatGPT ou outra inteligência artificial. Mas é muito provável que os filhos de vocês já estejam usando. Então, eu já peguei muito erro. Erro de literatura no ChatGPT, erro de autor, erro de significado, erro ortográfico, erro de interpretação de texto. Então, é importante que vocês falem para os filhos de vocês pesquisarem nas fontes corretas. Então, o que são as fontes corretas? Em primeiro lugar, sempre usar um dicionário físico. O melhor, na minha opinião, é o Caldas Aulete. Esse aqui, grandão, tijolão. Mas se você tem um Aurélio em casa, se você tem um Roas, comece a pedir para o seu filho pesquisar lá no dicionário que você tem em casa. Ok, eu falo, meus alunos de reforço têm medo de tudo que tem folha. Vamos tirar esse medo. Porque se um dia eles quiserem fazer faculdade, eles vão ter que pegar bastante folha. Ah, Laine, eles não querem fazer faculdade. Sim, mas o trabalho no dia a dia exige. Exige que você saiba ler, exige que você saiba interpretar, até para você não ser passado para trás. Cedo ou tarde, né, os nossos alunos, seus filhos, vão assinar um contrato, vão comprar uma casa, vão comprar um carro. E, infelizmente, o que a gente mais tem... Porque vocês já pararam para pensar por que as pessoas caem em tantos golpes? E, claro, qualquer um de nós podemos cair em golpes. Mas é porque nós temos certo nível de analfabetismo funcional. A gente tem dificuldade de ler textos. Se a gente tem dificuldade de ler textos naturalmente, do dia a dia, uma poesia, imagina contratos. E eu tô falando como uma advogada que advogou na área de contratos. Eu era contratualista. Né? Eu fazia revisão, elaborava contratos, fazia gerenciamento de contratos. E mesmo assim, eu não tô tão longe de ser enganada com um contrato. Então, por quê? Porque nós temos a mania de não ler as coisas, ou não ler completamente, ou ter preguiça de ler, ou ter preguiça de interpretar o que nós estamos lendo. Vocês já perceberam que no Instagram, fala aqui quem já percebeu isso. No Instagram, se a pessoa não explica nos comentários, ninguém lê a legenda. Eu, como produtora de conteúdo, eu sei. Se eu falar, leia a legenda para saber mais, todo mundo vai me perguntar no direct, porque ninguém lê legenda. As pessoas não têm paciência mais para ler. Vocês já pararam para pensar por que o TikTok faz tanto sucesso? A geração dos filhos de vocês... Eu dou aula a adolescentes eu tenho alunos de 15, 16 anos. Eles, se um vídeo não for interessante nos primeiros 3 segundos, é comprovado cientificamente que hoje as primeiras gerações, se ele não é interessante nos primeiros 3 segundos, eles passam. Eles não conseguem terminar, não é um vídeo de 5 minutos. Eles não conseguem terminar um vídeo de 1 minuto. Agora, para e pensa como é para a geração dos filhos de vocês. E eu me preparei para fazer essa live. Eu dei uma aula na semana passada para 3 adolescentes. 2 de 15 anos e 1 de 16. E foi presencial, foi aqui na minha cidade. E eu olhei para eles e eu perguntei, mas por que vocês não leem livro nenhum? Por que vocês não gostam de ler? E eles me responderam com essas palavras. Porque não tem figuras. Primeiro, porque não tem figura. Gente, uma criança de 8, 9, 10, 11, um jovem de 13, 14, 15, 16 anos, não era para ter essa resposta porque não tem figuras. O esperado é que ali até os 8, 9 anos a gente tem apoio de figuras, né? Olha, veja só, esse livro, por exemplo, Hoje Estou Aqui de Cecília Meirelles, olha lá. Tem uma figura. Que eu nem sou tão fã das figuras desse livro, tá? Tanto que nos meus cadernos literários eu refiz todas as figuras. Eu não usei nenhuma figura desse livro. Porque eu acho muito apagada aqui. Eu gosto de cores mais vibrantes.
Mas o foco é o texto. Então, esse é um tipo de leitura que dá certo para crianças aqui de 7, 8 anos. É um apoio. Agora, é inadmissível que tenham crianças de 9, 10, 11, 12 anos, pior, 13, 14, 15 anos, que olham para mim e dizem: eu não leio livros que não tenham figuras, ou que tem poucas figuras. E se seu filho tem essa faixa etária e ele não tá lendo livros, ou você nota que precisa muito de figuras, sim, ele precisa de ter uma leitura supervisionada. Uma pessoa perguntou assim, Laine, qual é a importância da leitura em voz alta? Eu vou além. Como essa live é para falar para vocês sobre estratégias de melhorar a interpretação de texto, a gente já falou, vamos revisar. A primeira é montar um glossário. Eu não vou ter tempo aqui de explicar como a gente monta o glossário, mas em geral é o quê? Não é só, pera aqui, eu vou pesquisar, vou achar a palavra no dicionário. Não, você tem que achar a palavra. Com meus alunos, tem que encontrar a palavra, eles têm que montar o glossário, ou seja, escolher qual significado é o que se encaixa com o texto e copiar este significado na lista, no glossário. É a lista de palavras que ele não conhece e passou a conhecer. Por quê? Porque o exercício dele entender qual é o significado que combina com o texto já é um exercício de interpretação de texto. Se eu falo, por exemplo, esse é o exemplo clássico das minhas aulas. Se eu falo assim, boa noite, Jana, coisa boa que você tá aqui. Gente, tem muita gente até, eu tô bem feliz, eu não tenho como falar com todo mundo, mas vejam só. Se você fala, tá lá escrito, o pé da mesa quebrou, ou se eu falo, o pé da mesa quebrou, e meu aluno não sabe o que é pé, ele vai buscar no dicionário o que é pé. E tem lá, o membro posterior, os membros, sei lá, não sei como é que fala, gente, debaixo do corpo humano. E ele pega esse significado, ele errou na interpretação. Pé da mesa é uma figura de linguagem, então ele tem que fazer o exercício de interpretação e entender. Pé é o suporte da mesa. Olha, entrou um aluno meu na live! João, tu topa? Gente, ele tem 15 anos, eu não sei se ele vai topar. João, tu topa entrar na live aqui comigo pra tu falar que é verdade, tudo que eu tô falando? Eu não peço pra você pesquisar as palavras no dicionário e você tem que dizer qual é a palavra que se encaixa no texto. Que foi maravilhoso ele entrar, não sei se ele vai topar, minha gente, que vocês sabem como é. Fala aqui no comentário, João, se tu topa falar como é minha aula e eu fico pegando no pé pra interpretação de texto. Tô reclamando que meus alunos, de como é difícil fazer vocês leem. E João falou já uma vez isso pra mim. Eu não gosto de livro porque ele tem poucas figuras. Eu fiquei no pé dele. Sim, mas a gente tem que se acostumar com mais texto e menos figuras. Mas por que é tão difícil para a geração de João, João é meu aluno de 15 anos. Mas a mesma questão que ele tem, eu tenho com outros alunos, tá? De 16 e menos de idade. Que é o quê? Competir a atenção de um livro que... O livro, ele só tem no máximo ali uma figurinha e tem o texto. Competir isso com uma tela que vibra, faz barulho, emite som, cores vibrantes, é muito desleal com o livro, gente. É muito desleal com o livro. Então, a geração dos filhos de vocês tá tendo contato com um mundo em que tudo é muito interativo. Tem muito movimento, tem muitas cores, tem sons, tem muitas coisas. De repente, você pede para ele ler e o negócio é um quadrado parado que só tem letra. Se os nossos filhos já têm dificuldade na concentração, imagina quando você pega e pede para ele largar a tela que vibra, faz barulho, treme, canta, toca música, e pede para ele se concentrar 15, 20, 30 minutos em um quadrado parado. Vocês entendem que se vocês não fizerem esse trabalho em casa, a escola não vai fazer, o mundo não vai fazer. Compreende? A escola não vai pedir para o seu filho pegar o dicionário. A escola não vai perguntar para o seu filho, por exemplo, ler o trecho de uma poesia e perguntar qual é o personagem principal. Se você lê uma fábula, a escola não vai perguntar
Qual é a lição, por que aquele personagem se deu bem, por que aquele personagem se deu mal. Eu tô indo pro segunda estratégia dessa aula. A primeira é trabalhar o vocabulário dos textos. A escola não trabalha mais vocabulário, gente. A escola bota um monte de tirinha e diz assim, qual é o humor da tira? E é toda vez o mesmo exercício. E o humor da tira é sempre a mesma coisa. É a quebra de expectativa. Eu desafio vocês a pegarem os livros didáticos dos filhos de vocês, os módulos, irem lá e olharem se o exercício de interpretação dos filhos de vocês não só chega até aí. Por isso que vocês têm que pegar e falar, filho, olha aqui, ó, Vladimir é professor também, ele tava dizendo aqui, ó, na minha sala de aula isso acontece, hoje isso é muito raro. Exato, quando eu fui estudante era o que mais acontecia, eu já tava cansada, era a mesma atividade sempre. Umas tirinhas absurdas, às vezes, onde são tirinhas super comunistas, eu não sei se vocês sabem, mas tem aquela personagem famosa, Mafalda. Mafalda é super comunista, minha gente. Sempre as conclusões das tirinhas era uma crítica social e o humor da tira era a quebra de expectativa. Quando não era Mafalda, eram as tirinhas de Laerte. E aí eu não vou falar quem é Laerte, vocês joguem lá no Google depois dessa live. Agora não sai da live. Depois da live. Vocês jogam aí no Google, tirinhas, Laerte, cartunista. Aí vocês descobrem que é Laerte, que foi a pessoa o cartunista, que escreveu milhares das tirinhas que eu li quando eu era criança, nos meus livros didáticos, e quando eu cresci eu tomei um susto. Com as ideias, com a pessoa, com o autor. Eu não vou dizer quem é, não vou dizer como é. Mas eu cresci, e depois que eu cresci, descobri que ao mesmo tempo que ele escrevia tirinhas para os livros didáticos infantis, ele escrevia tirinhas eróticas. Para aquelas revistas, eu não sei se vocês lembram, tem umas revistas que chamavam assim, Cláudia, revistas assim, para mulheres. É isso, gente, foi essa a nossa educação. Então, se vocês não querem isso para os filhos de vocês têm que fazer isso em casa. Porque os módulos, os livros didáticos dos filhos de vocês não tá na mesma coisa. É Mafalda, é Laerte, qual é o humor da tira, e é Gibi, é Turma da Mônica. E aí a gente vai para o segundo tópico da nossa live, que é o seguinte. Eu pergunto, a vida de vocês, a vida literária dos filhos de vocês vai se resumir aqui. A Diário de um Banana, a Gibi, a tirinhas de Mafalda, Laerte, a trechos retirados que estão só no livro didático, ou vocês vão pegar grandes autores para cada faixa etária, aqui eu vou dar algumas dicas, né, de acordo com a faixa etária, e vão começar a trabalhar em casa com os filhos de vocês. Olha aqui, Isadora entrou na live, ela tá dizendo aqui, ó, na escola tinha muito. Eu cresci com isso. Isadora fez uma consultoria comigo na semana passada, e a gente começou a conversar com isso para ela aplicar com o filho dela, que se eu não me engano tem 9 anos, né, o Felipe? Que é o seguinte, leitura supervisionada. Você vai fazer a sua leitura em voz alta com seu filho porque ele precisa construir o imaginário. Então, você vai lá ler Pinóquio, você vai ler Pedro Coelho. De acordo com a idade, você vai ler ali por 20 minutos, 15 minutos para o seu filho. Mas quando o seu filho já aprendeu a ler, ali dos 7 anos para cima, ele precisa pegar fluência na leitura ao mesmo tempo que ele esteja entendendo o que ele leu. Então, sabe aquela fase que o filho tá assim? A casa amarela. Aí você pergunta pro seu filho, filho, que cor é a casa? Aí ele fala, não sei. O que isso significa? É que ele tá muito concentrado em decodificar as palavras, mas ele não tá pensando no que ele tá lendo. E você acha que isso é só quando ele tá sendo alfabetizado? Não é. Às vezes eu já dei aula para adulto. E eu pedia pro adulto ler um trecho de um conto ou de uma crônica. E quando eu pedia para ele parar de ler, eu fazia algumas perguntas do tipo, como é o nome do personagem principal? Aí ele olhava pra mim e dizia, não sei. Eu fiz, mas você acabou de ler. Ele fez, não, mas eu tava muito concentrado em não errar a minha dicção, em não errar
a pontuação, mas eu não prestei atenção na história. Se você tem isso, ou se você é um tipo de pessoa que você lê, e daqui a umas 2, 3 páginas você para e diz, espera aí, me perdi na história, e você tem que ficar voltando para ler o que você leu, isso é problema de leitura e interpretação de texto. E aí eu pergunto para você, se você não corrigir isso em você, como é que você vai ajudar o seu filho? Todos esses são problemas de leitura e interpretação de texto. Boa noite, tá? Que muitas vezes nós temos, e aí você vai precisar corrigir a sua leitura e interpretação de texto para poder corrigir a do seu filho. O que é a leitura supervisionada? Eu vou falar aqui por cima como é que você faz. Se seu filho tem menos que 7 anos, vai ser focado só na leitura em voz alta mesmo, que é ler e depois fazer perguntas sobre o que acabou de ser lido. Que eu vou ensinar onde? Lá na oficina vai ser o primeiro encontro. Sabe, quem aqui tem o meu caderno literário? Ou 1 ou 2. Ou o meu caderno de literatura e habilidades, que sempre tem o roteiro de interpretação de texto. O Clássicos da Disney também tem. Se alguém aqui tiver, fala que eu. Sabe os meus roteiros? Depois do texto, sempre tem um roteiro de interpretação, com perguntas para você fazer ao seu filho. Quem é o personagem principal? Por que que... Aqui, ó, Vânia me disse que tem. Aqui, a Gaia está falando, meu filho de 3 anos é fã do Bilbo. Olha aí, ela leu o Hobbit. Ela leu provavelmente o quê? Leitura em voz alta. Então, os meus livros, os meus materiais, as minhas aulas aqui, Tessa também tá falando, tem. Sempre nos meus materiais tem um roteiro de interpretação de texto, que são as perguntas que você precisa fazer para checar se seu filho entendeu o que acabou de ser lido. Então, são perguntas do tipo, como é o nome do personagem principal? São perguntas que vão do nível fácil para o difícil. De perguntas explícitas, com respostas explícitas, para perguntas que exigem mais interpretação. O que são perguntas mais difíceis? É do tipo assim, vamos supor, a Chapeuzinho Vermelho. Você leu a Chapeuzinho Vermelho ali para o seu filho. Olha aí, o pessoal dizendo que tem. Vocês lembram que tem sempre esse roteiro de perguntas que já vem pronto. Mas na oficina que eu vou fazer a partir, né, da próxima segunda, que as inscrições abrem hoje, eu vou ensinar vocês a fazerem essas perguntas. Tipo, com qualquer livro. Então, Chapeuzinho Vermelho. Qual é a mensagem ali de Chapeuzinho Vermelho que você pode tirar? Você pode tirar muitas, do tipo, a desobediência de Chapeuzinho Vermelho levou ela a quase morrer e matar a avó. As consequências foram gravíssimas da desobediência. Então, Chapeuzinho Vermelho é um conto bom para se trabalhar obediência e a consequência grave de desobediência. Então, esse é o primeiro ponto. Então, que tipo de pergunta eu faria para o meu filho ou para o meu aluno? Me diga uma coisa, foi correto o que a Chapeuzinho fez? Ela obedeceu a mãe dela? Ela foi pelo caminho que a mãe dela mandou para casa? O seu filho vai dizer, não, ela não foi. Isso significa que ela obedeceu ou desobedeceu a mamãe? Que ela desobedeceu. Ótimo. Aí agora você vai para a pergunta mais difícil. Qual foi a consequência que acarretou a Chapeuzinho Vermelho ter desobedecido a mamãe? O que foi que causou? E aí seu filho, isso não tá explícito, mas ele vai ter que conectar. Ela não foi pelo caminho certo, ela desobedeceu a mãe e isso causou o quê? Ela quase foi devorada pelo lobo, o lobo mau, e o lobo mau devorou a vovó. Ainda bem que o lenhador veio e ajudou. E aí, para quem tem menino, né, filhos que são meninos, homens, já dá para trabalhar a coragem do lenhador, a força do lenhador. Se não fosse o homem com a sua força, a masculinidade tóxica, que salva o mundo, nos ajuda aí, troca nossas lâmpadas, conserta, né, bate as nossas lajes. E aí, se você tem um filho, você já aproveita e trabalha essa parte, né? O que o lenhador fez para salvar a Chapeuzinho e a vovó? Então, você tá vendo que a partir de um texto, você tem como fazer muitas perguntas e entender se seu filho está compreendendo bem o que ele ouviu ou se ele não está. Porque se, por exemplo, eu estou lendo Pinóquio, eu estou lendo a história do Pinóquio, e lá, quando eu já estou lá na baleia que engoliu o pai do Pinóquio, o Gepeto, eu olho pro meu filho e eu pergunto assim, como é o nome do personagem principal do livro? E ele não sabe responder. Isso significa que ele não entendeu nada. Ou se ele for um sanguíneo,
Ele viajou na maionese desde o começo da história. Ele já se perdeu há muitos séculos. Inclusive, para os sanguíneos, lá na minha oficina eu sempre falo assim, que essas perguntas é bom que sejam feitas, inclusive, ao longo da leitura, porque sanguíneo costuma se dispersar mais rápido. Às vezes eu não deixo nem para o final essas perguntas. Então, vocês estão entendendo as estratégias para você melhorar a leitura e compreensão do seu filho? Isso eu estou falando para crianças ali até os 7, 8 anos, porque se a criança ela já tem 8, 9, 10 anos, não vai ser leitura em voz alta só, vai ser leitura supervisionada. O que é que você vai ter que fazer? Filho, lê para mim e você vai corrigindo quando ele escorregar na leitura. Como corrige? Vou mostrar na oficina. Existem formas de você corrigir e melhorar a fluência da leitura do seu filho. A gente começa melhorando o quê? Ali a leitura, para que ele respeite pontuações, para que ele não pule palavras, para que ele não pule linhas, que ele entenda o que é parágrafo e tudo mais. E depois você vai subindo o nível de correção na leitura supervisionada. Você vai pedindo que ele tenha entonação. Então, quando tem uma pergunta, ele tem que fazer o tom de pergunta. Quando muda o personagem, quem estava falando era o lobo mau, agora é a Chapeuzinho Vermelho. Que ele mude a forma de falar. A forma que o lobo mau fala não é a mesma forma da Chapeuzinho falar. E isso tem que estar presente na leitura do pai e da mãe e tem que estar presente na leitura do filho. Depois a gente vai subindo esse nível, né? Lá na oficina eu vou mostrar para vocês. E quando é poesia, a gente tem que respeitar a forma de leitura das estrofes. Eu não posso sair emendando estrofe na outra estrofe. Você faz isso com seu filho? Se você não faz, vamos entrar na oficina para começar a ensinar. Sabe com quantos anos eu começo a trabalhar poesia com crianças? Na consultoria ou diretamente pedindo para as mães acrescentarem do planejamento, a partir de 3 anos de idade. A gente já pode, antes até com 2 anos, 2 anos e meio, você já pode ler poesia para o seu filho. A gente já consegue fazer memorização de poesias por repetição com 3, 4 anos de idade. Desse livro aqui, que eu peguei aqui para dar os exemplos do Eu Estou Aquilo, dá pra gente fazer com 3, 4 anos. Tem o desafio 5 dias com poesia. Pra quem... Laine, tô zerada. Nunca coloquei poesia aqui no planejamento. Nunca li, não sei nem por onde começar. Tem o meu material que é pra começar a poesia, que é bem baratinho. Eu acho que ele é R$15. Tá aí no link da bio, depois vocês vão lá. O que também tá tudo no link da bio. Inscrição também pra oficina, tá tudo no link da bio. Vocês precisam começar a acrescentar. Por quê? Porque é um tipo de leitura que é menosprezada pela escola. Vocês já pararam que, por exemplo, pararam para pensar que é possível você fazer leitura em voz alta com um salmo da Bíblia? Vocês já pararam para pensar que você pode fazer um exercício também de leitura e interpretação de texto com um evangelho? Se você é católico, é possível fazer isso com a história de um santo? E aí eu sempre dou dicas de livros, né? Tem para crianças pequenas aquele meu primeiro livro dos santos, do Padre Reginaldo Manzotti. Mas se você não pega os clássicos da literatura infantil. Eu tenho aqui na minha biblioteca, eu não vou sair para pegar, porque senão eu vou ficar 20 horas pegando os livros. Mas a gente tem as adaptações de grandes clássicos da literatura. Por exemplo, eu li uma adaptação da Odisseia quando eu tinha uns 9 anos de idade. Você não vai pegar o texto integral da Odisseia, você pode pegar uma boa adaptação, com belas ilustrações. Se você não fizer isso, ninguém vai fazer. Entendeu? Então, vamos recapitular aqui, que eu não quero que essa live não vai ser longa, tá? Então, vamos recapitular as dicas que eu dei, as estratégias. E você pega agora o papel, pega a caneta e anota. E que dá para começar a pôr em prática já nas férias. Não espera começar as aulas. Começa agora, começa nas férias. A próxima vez que você for ler em voz alta para o seu filho, você não vai só ler. Você vai perguntar: filho, você sabe que palavra é essa? Tem algumas palavras que a gente já saca assim. Nossa, eu acho que essa criança não vai saber, por exemplo, o que é. Por exemplo, hoje eu dei aula para o meu aluno de 16 anos. Eu olhei para ele e falei assim, era uma poesia de Manuel Bandeira. Linda, belíssima, se chama 3 Idades.
Eu falei assim, você sabe o que é atroz? Atroz. Era atroz monotonia. Depois, quem gostar aí, pesquisa. É belíssima essa poesia de Manuel Bandeira. 3 idades. Eu falei, você sabe o que é atroz? Ele falou, não. Então vamos pesquisar. Lá foi ele pesquisar o que era atroz. Então, ele não precisou me dizer que não sabia que palavra era aquela. Eu notei pela dificuldade dele. Não, você não sabe, né, o que é atroz. Então vamos pesquisar. Você pai, você mãe, começa a prestar atenção. Nossa, pode ser que meu filho não saiba o que significa essa palavra. Tá aí uma oportunidade de você apresentar o dicionário para ele. Então, essa foi a primeira estratégia. Trabalhar vocabulário com seu filho. A partir do dicionário. Se seu filho é muito pequeno, a partir do Google Imagens, sabe? Tem várias formas de você trabalhar vocabulário com o seu filho. Vai ter uma aula com atividades com dicionário lá na oficina. A inscrição lá no link da bio da oficina. Inclusive já tá liberado. Quando acabar, eu quero todo mundo já fazendo a inscrição, tá? Porque o primeiro encontro já é próxima segunda-feira. Claro, vai ficar gravado para os alunos, mas vai ser muito legal estar com vocês ao vivo. Eu gosto de fazer aula ao vivo porque eu gosto de ver vocês, né? E conversar com vocês. Então, primeiro ponto, usar dicionário, fazer exercícios, atividades com o dicionário, aprender a montar um glossário, sabe? Aquela listinha de palavras com significado que se encaixa com o texto. Então, vamos começar a botar glossário aí com as nossas crianças. 2, apresentar diferentes gêneros textuais. Eu já falei aqui hoje, ó. Seu filho já leu poesia? Se não leu, tá na hora de colocar aí no planejamento. Seu filho já leu carta? Gente, vocês já pararam para pensar que hoje praticamente não se usa mais carta. Mas a carta é um gênero textual belíssimo. É muito bonito. Tem um livro de Tolkien, e aí vocês já vão anotando a recomendação de leitura. Tem um livro de Tolkien que é maravilhoso para trabalhar o gênero literário carta, que se chama Cartas ao Papai Noel. Os filhos de Tolkien eram crianças e eles escreveram cartas ao Papai Noel, pedindo os presentes e tal. E Tolkien teve uma ideia. E se o Papai Noel respondesse as cartas do meu filho? E aí ele fez um livro, nós temos acesso. Tolkien inventou uma letra diferente. Fica aí a dica, viu, minha gente? Eu descobri quando eu era criança, espero que não tenha nenhuma criança assistindo. Essa já é pra criança dormir. Sabe como é que eu descobri que o Papai Noel não existia? Pra vocês não, isso é verdade, tá? Foi a minha história. O meu pai era o Papai Noel que respondia as cartas pra mim também. Só que o meu pai não se ligou nisso. Eu vou trocar a minha letra pra ela não perceber. E quando eu tinha uns 11 anos de idade, eu fui pegar uma das cartas que o Papai Noel tinha respondido pra mim e eu olhei e eu fiz esse A. Esse é o A do meu pai. E eu peguei a carta, corri, peguei algum recibo que tinha no meu pai e comparei. A letra era igual. Aí eu comecei a chorar. Liguei pro meu pai. Gente, eu liguei naquele telefone, tá? Que você discava. Tô entregando minha idade. Drrr. Liguei chorando. Você fala a verdade, você é o Papai Noel, né? Eu encontrei a carta, eu comparei a letra. O seu A é igual. E foi assim que eu descobri que meu pai era o Papai Noel. Tolkien foi mais esperto que meu pai nessa parte. Criou uma letra e a gente tem acesso às cartas ao Papai Noel. Você encontra aí no sebo mais barato, mas tem na Amazon. Aproveita aí que tem promoção na Amazon. E é um gênero literário que não é mais explorado, mas que é importante. As pessoas não se lembram, mas as cartas de São Paulo aos Coríntios, aos Filipenses, são cartas. Vocês já explicaram aos filhos de vocês que era São Paulo escrevendo cartas? Então, é importante a gente ensinar cartas. Então, variar os gêneros literários é uma grande estratégia de melhorar a leitura e interpretação do texto. Então, fábulas. Você já leu as fábulas de Esopo pro seu filho? Se você não leu, eu aconselho que você compre lá o meu caderno literário, que tem uma belíssima seleção de fábulas com roteiro, interpretação, atividade. Mas você precisa ler, pelo menos o mínimo, né? A raposa e as uvas, a cigarra e a formiga. Gente, é o mínimo que vocês têm que apresentar aos filhos de vocês. Se você ainda não apresentou, tá em tempo. Então, a gente tem fábulas. A gente tem o que mais? Contos. E aí tem os contos clássicos dos irmãos Grimm. Então, Chapeuzinho Vermelho. A gente tem Cinderela. Para os meninos, a gente tem o conto do Rei Arthur, que tem até filme na Disney, antigo, muito bom. Tem o que mais? A gente tem Pinóquio.
A gente tem muitos contos. A Gans e os Ovos de Ouro. A gente tem os contos de Hans Christian Andersen, Soldadinho de Chumbo, né? São o Peter Pan e outros autores grandes que são belíssimos para apresentar. Você já apresentou os contos para o seu filho? Não apresentou? Então anota o que eu tô falando, que todos eles são livros que você pode. E olha, são livros que você vai usar por muito tempo. Por exemplo, eu tenho uma coleção aqui dos contos dos irmãos Grimm que eu uso faço leitura em voz alta para crianças pequenas, até trabalhar com crianças de 10 anos, 11 anos. E tem contos grandes, assim, baseados na mitologia grega, e contos tradicionais mundiais, como, por exemplo, o Rei Midas, né? Que ele toca, as coisas viram ouro. Pra você, não sei, você quer trabalhar a avareza. Tá aí, não colocar a esperança nos bens materiais. Então, tem os contos do Rei Midas, a humildade ali com a Cinderela. Gente, as virtudes e os pecados, eles podem ser trabalhados através da literatura e você só vai fazer esse trabalho, se o seu filho e você tiverem boas estratégias de interpretação de texto. Senão você não vai extrair nada. Você só vai conseguir ler. Lê o livro, terminou a leitura, fecha e vai dormir. Isso não é a melhor forma de se trabalhar um livro. É bom que você faça a leitura em voz alta, mas você tem que ir além. Porque senão vai acontecer, sabe o quê? Você e seu filho leem e depois esquece do que leu. Porque a leitura não foi trabalhada. Quantas vezes você leu a Bíblia e esqueceu do que leu? Por quê? Porque você não fez meditação. Do mesmo jeito é o seu filho. Isso ajuda na memória. Tem uma pergunta aqui, ó, da Taylor. Contos infantis podem ser lidos para crianças abaixo de 3 anos? Devem. Eu lia os contos dos irmãos Grimm para minha aluna de 2 anos e meio. E eu não lia tudo, obviamente, num dia. Lia num dia, parava, continuava no outro dia. Isso ajuda também a memória, tá? Você não precisa ler um livro por dia. Você não precisa ler uma história por semana. Você vai lendo e respeitando. Teve aqui a mãe que falou que leu o Hobbit pro filho de 3 anos. Ela foi arrochada, né? Eu não indico, eu acho meio grande para 3 anos. Mas o filho dela, ela conseguiu. O Hobbit também teve uma mãe que falou aqui de 11 anos. Tá vendo? Por quê? Porque é a forma diferente de se trabalhar um mesmo texto. Eu não vou pedir para um aluno de 3 anos fazer uma pesquisa no dicionário. Mas eu vou pedir para um aluno de 15 anos fazer uma paráfrase, né? Escrever a história, reescrever a história em 2 parágrafos com as próprias palavras. Porque eu preciso treinar a escrita dele, produção textual. Então, com o mesmo texto, eu consigo trabalhar coisas diferentes. Isso serve para quem é mãe e pai de filhos com idades muito diferentes. Você não precisa construir 20 bibliotecas, tá? Amanda, eu te falo como é a minha consultoria no privado. No WhatsApp também tem todo um plano PDF que eu explico e te faço também uns áudios, tá? Mas agora eu queria falar pra vocês, né? Já tô me encaminhando pro fim das minhas últimas recomendações, que é resgatar exercícios que nos faziam muito bem no nosso tempo de escola e que as escolas atuais e modernas não fazem mais. Que são os ditados, e tem a forma correta de se aplicar ditado, tá? Ditado não é pra você fazer num dia e corrigir no outro dia, ou corrigir 2 dias depois. Se for assim, é realmente perigoso. Ditado é pra você fazer e corrigir imediatamente. A criança tem que aprender a escrever a forma correta das palavras. E tem a forma correta de corrigir. Não é você botar lá o errado e escrever do lado a palavra certa, não. É a criança que tem que apagar e escrever a forma correta da palavra para decorar a grafia, entendeu? Então, mas é importante fazer ditado. Me pergunto, como é que os professores de hoje em dia acham que as crianças vão discernir quando é para escrever X e CH? É por mágica? É por, sabe? Não, tem que exercitar. Tem que exercitar na leitura e tem que exercitar na escrita. Então, tem a forma correta de se fazer ditado, que eu vou mostrar lá na oficina. Não tem como eu explicar aqui. Mas a gente precisa resgatar a prática do ditado. Outra coisa que foi abandonada, caligrafia. Gente, eu tenho uma dor de cabeça enorme com os meus alunos. Eu pego alunos mais velhos com a caligrafia que é simplesmente ilegível, não dá pra entender. E não são só meninos, viu? São meninas também.
A caligrafia, ela é demonizada nas escolas atualmente. Absurdo. O meu aluno ele pode ter a idade que for. Se a letra tiver ilegível, eu não vou ficar morrendo para poder entender. Porque eu digo, você acha que o seu, sei lá, o seu funcionário, sei lá, o órgão lá do estado que você vai declarar alguma coisa, ou até mesmo quem for fazer aí vestibular vai ficar morrendo para poder entender a sua letra? Não vai. Quem tem que melhorar a sua letra é você. Então, olha, a Ingrid, minha amiga, entrou na live. Tem muita gente boa aqui na live, gente. Louvado seja Deus. Então, a gente precisa resgatar a caligrafia. Porque as pessoas hoje estão viciadas em digitar, gente. As pessoas estão cada dia mais viciadas em digitar. E isso que vai atrofiando. As pessoas, olha, tem crianças que não querem mais usar letra cursiva. Tem crianças que não sabem sequer ler em letra cursiva. Isso não existe. No mínimo, uma criança com 8, 9, 10 anos, ela tem que saber ler e escrever em qualquer letra que aparecer, seja forma, bastão, imprensa. As escolas não fazem mais. Não foi ninguém, foi pais que me contaram que foram chamados na escola para serem reclamados porque pediram para o filho reescrever uma atividade porque a caligrafia estava ilegível. A escola achou que o pai tinha pego pesado demais. Ainda bem que o pai era um policial e botou a pessoa lá no lugar dela, né? Que quem manda em casa não era ela. Mas isso é um absurdo. Como assim? A escola faz uma campanha contra a caligrafia. Olha aqui, Tessia tá falando. Verdade, caligrafia é imprescindível. Os professores há muito tempo aboliram, mas eu sempre compro. Pois é, gente, a gente tem que... Olha aqui, Vladimir que é professor. Eu sou chato com a caligrafia. Os cadernos das minhas crianças são de dar gosto. Ingrid também é professora e tutora. Caligrafia é coordenação motora fina purinha. Exatamente. Ela é da parte da educação física, sabe falar mais dessa parte do que eu. Então, veja, não é só uma... professora chata, letra bonita. Não, é porque quando você escreve, você fixa aquilo que você está lendo e você trabalha vários músculos. Fala aí, Ingrid, que é educadora física, sabe falar melhor do que eu. Mas é um absurdo, gente. A gente tá numa era em que as pessoas cada vez digitam mais e escrevem menos. E isso é muito ruim para a memória, para o foco. Então, as crianças não podem crescer já nesse regime. Se você não fizer isso em casa, a escola não vai fazer. Tem escolas colocando tablets dentro da sala de aula e fazendo propaganda disso como se isso fosse maravilhoso. Isso aconteceu aqui na minha cidade. Escola mais cara do mundo fazendo propaganda, dizendo, olha que maravilha. Nós estamos com iPads na sala de aula. E eu grande bosta, né? Tipo, isso pra mim seria um motivo para trocar meu filho de escola. Como assim iPad para criança de 8, 9, 10 anos? Sabe, gente? Na sala de aula. Sabe? Que exige uma concentração gigantesca. Olha aqui. Tessia tá falando assim. Aconteceu comigo, rasguei a folha e mandei minha filha refazer. A professora veio me dizer que era absurdo. Eu falei que na minha casa, na minha filha, o comando é meu. Tessia, deixa eu ver se eu sei fixar o comentário. Gente, pera. Eu fixei o comentário de Tessia. Tá vendo que o que eu tô dando exemplo aqui acontece de verdade? Isso é inadmissível. Mas caligrafia é para ser feito. Outra coisa que a escola abandonou e que a gente precisa resgatar e que eu vou falar isso, explicar como, é decorar textos. Decorar a tabuada, memorizar poesias, decorar. A palavra decorar vem do latim decordium, de coração. O grego também, né? Decordium. Porque os gregos, eles acreditavam que a memória estava no coração e não na mente, não na cabeça. Então, você saber algo de cor é saber algo de coração. Você sabe de coração aquilo. Então, nossa, eu quero que meu filho saiba memorizado salmos, orações. Eu quero que ele saiba de cor. Como assim decorar é algo ruim? Não é. Isso é uma construção modernista, né? É da linhagem Paulo Freire, que diz que decorar é algo ruim, mas decorar é algo maravilhoso. Aí, quando as crianças, elas não têm foco, elas não têm atenção, elas estão prejudicadas, elas não conseguem se concentrar com facilidade, as pessoas ficam se perguntando por quê, mas é claro, não é exercitada a atenção delas. O foco delas não é exercitado. Percebe? Olha aqui, Ingrid está explicando melhor do que eu. As crianças precisam ter acesso a trabalhos minuciosos para irem aperfeiçoando tanto a coordenação motora em si, quanto a caligrafia. Se não for ensinado,
e não for bem trabalhado, elas não vão aprender. Vou fixar aqui. Pouquíssimas escolas prestam atenção a isso hoje em dia. Ingrid está falando e ela trabalha tanto em escola, como ela também faz aulas particulares. E, gente, contratem Ingrid, viu? Que ela é especialista no condicionamento físico de mulheres. Então, ela faz treinos e tal, online. Eu não sou, né, muito a pessoa para falar disso, porque eu não entendo tanto, mas Ingrid vai me ajudar nisso também. Mas é isso, gente. Tipo, as crianças estão prejudicadas na coordenação motora fina. E elas estão prejudicadas no foco e na atenção. Pois é, depois você segue a Ingrid, que ela também fala várias atividades para melhorar isso. Aqui comigo é mais a parte pedagógica. Então, gente, memorizar poesias pequenas, de uma estrofe, nos seus materiais tem. Memorizar salmos, memorizar provérbios, memorizar, sabe, coisas, orações, trechos da Bíblia, coisas que realmente agreguem na vida dessa criança. Como é que você vai dizer que decorar é algo ruim? Quem acha que decorar é algo ruim é a linha Paulo Freireana. Olha, Andréia, que saudade de você, entrou aqui também na live. Micael, muito bem. Olha aqui. Minha filha memorizou o Salmo 5 e eu fui criticada pela minha cunhada pedagoga. Diz que não precisa judiar assim da criança. Nossa, que judiação, né? Eu não sei qual é o seu nome, porque tá aqui, HS ao cubo. Eu acho que a gente tem que parar de judiar, né? Eu acho que parar de judiar é o quê? É botar MC Pipoquinha, né? Pra galera saber dançar, né? As danças do TikTok. É isso que não é judiar, porque memorizar salmo é judiação, né? Mas botar a criança pra descer até o chão é de boas. Dia das Crianças, quando você chega lá pro Dia das Crianças, é um funk batidão, né? E todo mundo acha isso lindo. Mas a mãe é chamada, né, por uma pedagoga que memorização é judiação. Bem, se você, assim como eu, quer resgatar a verdadeira educação, e é por isso que o nome da oficina é justamente esse. Resgata a verdadeira educação. Oficina resgatando a verdadeira educação. Em que a gente vai falar sobre como fazer ditados. Vai ser outro encontro, como aprofundar os textos para melhorar a interpretação textual. Como fazer memorizações, né? Usar o dicionário e o encontro bônus, que é como usar textos bíblicos para fazer atividades em casa. Vão ser 4 encontros ao vivo de 1 hora e ele vai acontecer só uma vez por semana, durante 4 semanas, né? É só na segunda-feira, nesse mesmo horário, a partir do dia 29 de julho, mas as inscrições começam hoje, terminam dia 29, que é o primeiro dia. E a gente vai fazer ao vivo, vai ser pelo YouTube, fechado apenas para os alunos, as alunas que quiserem entrar. E a gente vai resgatar juntas, né? Eu e você, que quiser vir comigo. A inscrição tá lá no link da bio. São 3 vezes R$16,60 ou R$47. Serão 4 encontros. E vai ser ao vivo, mas a gravação vai ficar disponível por 1 ano na plataforma para quem quiser. E a gente vai resgatar ditado, a gente vai resgatar memorização, a gente vai resgatar leitura e interpretação de texto. E a gente vai resgatar, né, caligrafia, exercícios com dicionário. A gente vai resgatar. E eu vou ensinar vocês, mães, a aplicarem isso com os filhos de vocês, para vocês não esperarem por ninguém. Porque se vocês esperarem, ao invés de você ficar esperando a escola fazer, vai acontecer o que aconteceu com essas mães aqui. Vocês vão ser criticadas por estarem resgatando. E eu não tenho muita paciência para escutar a crítica. Vocês me conhecem muito bem, né? Quem me segue aqui, né, não precisa me acompanhar muito para saber que eu não tenho paciência para ficar sendo criticada com coisas que a gente sabe que faz bem. Porque se não fosse o meu pai e a minha mãe no meu pé, eu não seria a leitora que eu sou hoje. Se minha mãe não tivesse me incentivado e tivesse ali, ó, tantos minutos todo dia me incentivando, eu não seria a leitora que eu sou hoje. Tudo bem que na tabuada, eu devo confessar a vocês que eu não sou muito boa, mas meu pai, assim, até hoje, fecha com a minha cara, porque eu não consegui decorar, porque pra ele meu pai é formado em matemática, e eu sou péssima em matemática. Mas o papel dele ele fez, tá? De ficar no meu pé, pra eu memorizar a tabuada, né? Então, se não fosse meus pais resgatando a verdadeira educação, eu não seria
a leitora que eu sou hoje. Eu não estaria onde eu estou hoje, com esse imaginário que eu tenho hoje. Então, se vocês querem bons leitores, se vocês querem bons escritores, não esperem a escola fazer isso. A escola não vai fazer. Quem tem que fazer isso é você. Só vão ser 4 encontros, 1 hora por semana, né? Vão ser 4 segundas-feiras a partir do dia 29, mas a inscrição começa hoje. O último dia é o dia 29, porque é o primeiro dia de aula. Então, eu espero vocês, tá? Na nossa oficina. E agora eu queria que vocês fizessem perguntas. Vocês podem perguntar sobre o que eu falei, podem perguntar sobre a oficina, podem perguntar a indicação de material. Vamos lá, que agora nesses 10 minutos finais, eu quero só reservar para tirar as dúvidas de vocês, tanto do que eu falei aqui, das propostas que eu fiz, como também da oficina. Olha, a Andréia maravilhosa falando aqui. Excelente investimento. Tá muito barato mesmo, para ser 4 aulas de 1 hora. E as aulas vão ficar gravadas, vocês vão ter acesso à gravação depois. Realmente, tá super barato. Eu ainda deixei passar lá em 3 vezes R$16,60, super barato. E vai ser ao vivo comigo, né? Vocês vão poder tirar dúvidas e tal. E aplicando, né? Como vocês vão ter 1 semana para aplicar, sei lá, a gente vai ter aula na segunda-feira, vocês vão ter 1 semana para praticar o que a gente aprendeu naquela segunda. Na próxima semana, vocês podem tirar dúvidas e aplicar o que aprendeu na próxima segunda. Então, vão ser 4 semanas para vocês irem aplicando o que eu tô ensinando. Eu gosto de coisas assim, teoria e prática, teoria e prática. Taylor, caligrafia cursiva, a partir de quantos anos não mais no pontilhado? Minha filha tem 6 anos. Eu sou o seguinte, ensinou a escrever cursivo, eu já começo a caligrafia. Com materiais bem baratos, tá? Tipo, sabe? Gente, sem brincadeira. Aqueles materiais de padaria que vem do supermercado de R$2,99, R$3,99 das abelhinhas, que tem o A, que começa com caligrafia pontilhada, só o alfabeto. Aí depois vão pra frases pontilhadas. Eu vou fazer um spoiler aqui. Meu próximo lançamento já tá pronto, tá? É caligrafia com poesias. É um livro de caligrafias com poesias, que tem pontilhado, tem livre, tem... Já tá pronto. É só terminar. Quando eu terminar essa oficina, eu já vou lançar. Ele já tá pronto para ser lançado. Vão ser poesias pequenininhas, porque vocês vão poder memorizar e vocês vão poder fazer a caligrafia cursiva. Então, assim, eu, Taylor, faço o pontilhado e já depois deixo a criança tentar fazer sem o pontilhado. E não tem problema se ela passar da linha, não tem problema, a hora de errar é agora. Tá tudo bem. Sabe? Não precisa estar perfeito. Caligrafia é uma construção, é um processo. Então, fez a pontilhado, eu já faço em paralelo. Pontilhado e sem pontilhado. Pontilhado e sem pontilhado, tá? Olha que coisa linda! Aí a Andréa dizendo assim, utilizo os materiais da Laine há 1 ano com meu filho. Muito bom. Que maravilha. Glória a Deus. Fico muito feliz. Tem muita gente aqui que tem os meus materiais. Maiara, indicação dos livros para leitura independente, 7 anos. Pronto, leitura supervisionada para 7 anos. Poesia ou Estou Aqui de Cecília Meirelles. Tem muitas poesias, então você vai durar bastante. E com 7 anos, Minhas Primeiras Fábulas de Esopo, da Companhia das Letrinhas. É uma recomendação muito boa. E se você quiser... Aí tem também o Livro das Virtudes para as Crianças, que dá para todo dia ler uma história. Com 7 anos já dá para ele ler. E se ele é uma criança que tem muita dificuldade ainda de ler, você quer um texto muito pequeno, pega As Aventuras de Pedro Coelho, a adaptada, que são menores, assim. Tem também uma coleção... Nossa, qual é a editora? Gente, alguém me ajuda aqui. É aqui tem a Foca Famosa, o Peixe Pichote, que é para a primeira fase da alfabetização, logo quando a criança está iniciando a leitura. Se é uma criança que tem muita dificuldade, eu recomendo essa coleção. Crianças de 8 anos, qual poesia utilizar? Nunca trabalhei. Cecília Meirelles, Hoje Estou Aquilo. Muito bom para quem tá no início. E se você não tá conseguindo comprar esse, compra os 5 dias com poesia, que é ideal para iniciante. É o meu material para iniciante, tá? Acho que é R$14,99, sei lá. Gente, mas vocês já podem fazer a inscrição no link da bio pra nossa oficina, hein? Eu quero aqui todo mundo. Tem 26 pessoas online agora, mas já bateu quase 40 pessoas aqui durante a live. Eu quero todo mundo segunda-feira comigo, hein? E se você tá com algum problema pra fazer a compra, ou você queria ver outras formas de pagamento, só vai falar comigo no privado que eu ajeito. Qual a plataforma? A plataforma é a Heroes Park.
Mas qualquer dificuldade pode falar comigo, que a gente se organiza. Mas vai ser transmitido ao vivo pelo YouTube. Eu vou liberar o link lá na plataforma do YouTube. Mas todo mundo vai ter acesso à gravação depois, tá? Indicação de livros para jovem de 15 anos. No mínimo, começar pelas Crônicas de Nárnia. Compre os separados. Volume 1, volume 2, que se você comprar o calhamaço, volume único, ele vai tomar um susto, não vai querer ler, vai sair correndo. Comece pelas Crônicas de Nárnia, com os volumes separados. Se ele gostar muito, ou ela, não sei, depois você pode ir pro Senhor dos Anéis, tá? Se vocês puderem falar se é menino ou menina, ajuda às vezes. Amanda, eu compro esses baratinhos também. Ainda tiro xerox em casa para trabalhar com todos os filhos. Essa é da minha tribo. Eu sou o tipo super, hiper, mega power econômica. Então, tem uns mais arrumadinhos na Amazon que custa barato. R$5, R$6, que eu gosto. Que tem assim, princesas. Aí tem a caligrafia com princesas. Para meninas, às vezes, dá uma ajuda a mais. Para os meninos, aí tem Toy Story e tal. Mas é uns 5, 6 reais, é um pouquinho mais caro. Mas os de R$2,99, R$3 da padaria tá show. Dá no mesmo, tá? E tem também, gente, o velho papel pautado. Pra quem é jurássica, que nem eu. Você que é jurássico, que fez trabalhos em papel pautado. Porque nós não tínhamos impressora. A gente tinha que fazer o trabalho na mão, né? Se você é jurássica, que nem eu, compra o papel pautado. Pega um caderno que tem, né, linha. Coloca ali com a sua caligrafia pro filho copiar. Serve também. Uma maravilha. Já fiz muito isso com os meus alunos. Olha aí, Renata, maravilhosa. Renata tem mesmo. Renata tem a maioria dos meus materiais. Allen Neves. Esse curso vai abordar conteúdo para trabalhar crianças de 4 anos? Vai. Mas o foco é para crianças ali a partir dos 6, 7 anos, ou seja, crianças que acabaram de ser alfabetizadas. O foco maior é nesse. Mas vai ter técnicas que você vai trabalhar com criança de 4 anos, sim. Porque tudo que eu vou falar que você pode fazer por escrito, você pode fazer oralmente com seu filho, tá? Principalmente o primeiro encontro, que é leitura e interpretação de texto. É a mesma técnica. É da Sônia Junqueira, né? Isso mesmo. A autora da coleção que eu falei para 7 anos é da Sônia Junqueira, mas é a editora. Será que tu lembra qual é? É a Ática, eu acho. Não lembro. Vamos ver se tem mais. Nossa, eu não sei falar esse nome, gente. Saga Winged Feather. Eu não sei, não conheço, não posso indicar. Mas tem uma mãe indicando aqui. Gente, é isso. Se vocês não tiverem mais dúvidas, se tiverem, falem comigo no meu privado, tá? Vão agora se inscrever lá no link da bio, de hoje, dia 22 de julho, até segunda-feira, dia 29. E depois as inscrições vão fechar, porque dia 29 é o primeiro dia de aula. Eu espero vocês lá. Qualquer dúvida, pode falar comigo no privado, que a gente se entende, tá bom? Um beijo pra vocês. Essa live vai ficar salva também só até o dia 29. Então, corram pra assistir, indiquem, compartilhem essa live. Depois, peguem ela de volta para poder anotar as indicações que eu fiz, os exercícios, atividades que eu sugeri, as dicas que eu dei. Dá tempo de vocês pegarem e estudarem, tá? O que eu falei. Ai, que legal, o Harrison tá aqui. Você viu comigo há muitos anos atrás no EJC. Sempre, né? Agora casou, tem filho aí também. Muito bem, é pra começar a estudar. Tô feliz de ver homens que querem ser pais ou que já são pais aqui, porque geralmente tem muitas mães, né? Mas é importante que vocês participem, vocês não têm ideia de como o pai é importante pro filho. Eu vou encerrar a live com isso que aconteceu comigo semana passada. Espero não me emocionar, porque eu sou muito chorona. Eu tava dando aula para um aluno que ele tem 4 anos de idade, ele é especial. Mas é incrível, né? Ele é especial, mas ele não teve dificuldade nenhuma. Tô começando a alfabetizar ele. Mostrar as letras, né? No início da alfabetização em casa. E ele olhou pra mim, eu gravei isso. Se a mãe dele autorizar, eu posto aqui. Ele olhou pra mim e fez assim: eu tô nota 10? Aí eu falei: tá nota 10, você tá indo muito bem. Aí ele fez: você vai contar pro papai? Aí eu fiz: vou contar pro papai. Ou seja, a importância, os filhos, eles querem receber elogio de vocês, pais e mães. Então, não esqueçam sempre de elogiar os filhos de vocês. Quando eles vão mal, a gente, né, faz a correção. Mas não esqueçam de também elogiar quando eles vão bem. Tanto pai quanto mãe. O elogio de vocês é muito importante para a vida deles, tá bom?
Então, um cheiro pra vocês, como a gente diz aqui no Nordeste. Minhas alunas sabem, é um cheiro. A gente aqui no Nordeste a gente não dá beijo, a gente dá cheiro. Então, um cheiro pra vocês que acompanharam a live. Qualquer coisa, me procurem no direct aqui do Instagram, que eu vou estar esperando vocês. Essa live vai ficar salva por uma semana. Compartilhem, me marquem, que eu espero que essa live ajude muitos pais e muitas mães aí a melhorar o ensino domiciliar, tá bom? Um cheiro, Deus abençoe, tchau e até a próxima semana lá dentro da oficina. Inscrições no link tá